Catedral Metropolitana do Bom Jesus Crucificado é o ponto de partida de nossa viagem pela história. Em 2020, a Arquidiocese de Pouso Alegre completa 120 anos de criação. Por essas paredes, em estilo lombardo-romano, ecoaram as vozes de milhares de fiéis, dezenas de padres, bispos e arcebispos ao longo de sua história centenária de existência. Para melhor compreendermos os 120 anos da Arquidiocese, precisamos voltar ao tempo. Voltamos no tempo. Essa é a pacata cidade de Pouso Alegre no final da década de 1890. A Praça Senador José Bento ainda não existia. Apenas era o Largo da Matriz. Aos fundos, a antiga Igreja Matriz do Bom Jesus, que precisou ser reformada para sediar a primeira diocese do sul de Minas, que era desmembrada das dioceses de São Paulo e Mariana, tendo como sede a cidade de Pouso Alegre. O grande incentivador da criação da diocese do sul de Minas foi o Monsenhor José Paulino de Andrade. Seu sonho nasceu em fevereiro de 1897, quando, com a autorização do bispo de São Paulo, Dom Joaquim Arcoverde, Monsenhor José Paulino começou o processo de formatação da nova diocese com sede em Pouso Alegre. Em 10 de maio de 1899, o então bispo de São Paulo, Dom Antônio Cândido de Alvarenga, nomeia Monsenhor José Paulino visitador diocesano da parte sul de Minas da Diocese de São Paulo. No exercício desse cargo, Monsenhor José Paulino conseguiu recursos necessários para a formação de patrimônios para a nova diocese e aquisição de edifícios indispensáveis a seu funcionamento, como, por exemplo, o Palácio Episcopal e o Seminário Menor Nossa Senhora Auxiliadora, que se instalou em 8 de setembro de 1899 em uma chácara, onde hoje fica a sede do 14º GAC. Um ano antes da criação da diocese, ele já existia. Nesses 120 anos de história, nosso seminário nunca fechou as suas portas. E ele é considerado o coração da arquidiocese, porque o seminário é a razão. O seminário quer ser para nós e é para nós esta casa que constitui como que uma grande árvore, uma árvore frondosa que deu, dá e dará abundantes frutos, padres e bons cristãos que por aqui passam, que por aqui passarão e darão uma grande contribuição a toda a nossa igreja. Monsenhor José Paulino mandou executar na matriz de Pouso Alegre os reparos necessários para a sua elevação à catedral e adquiriu mais algumas futuras propriedades para a nova diocese. O dia 4 de agosto de 1900 marca a criação da Diocese de Pouso Alegre, por decreto da Sagrada Congregação Consistorial, assinada pelo Papa Leão XIII. Então, a gente tem um panorama histórico de prosperidade econômica por causa do café, de crescimento das cidades, do comércio. E nessa estrutura não fazia sentido a divisão religiosa que havia aqui. Em termos religiosos, essa nossa região aqui, que na época o pessoal chamava margem esquerda do rio Sapucaí, toda a margem esquerda do rio Sapucaí, em termos religiosos, pertencia à Diocese de São Paulo. Então, por todo o século XIX, essa região nossa esteve sob a administração do Bispado de São Paulo. Havia expectativa de que se criasse aqui uma diocese, fica mais perto, dá mais assistência aos fiéis, você pode
ter mais padres daqui mesmo, né, e tudo mais. Então, havia expectativa aqui na região de Pouso Alegre, como eu disse, em todo o sul de Minas, da necessidade da criação de uma diocese. Em 17 de fevereiro de 1901, o Papa Leão XIII nomeia o primeiro bispo da diocese de Pouso Alegre, Dom João Batista Correia Neri, que havia sido transferido de Vitória, no Espírito Santo, para a nova diocese do sul de Minas. Em 19 de julho de 1901, chegava vindo de Campinas, no estado de São Paulo, o bispo Dom Neri, que tomou posse da diocese no dia 21 do mesmo mês. O pastoreio de Dom Neri foi marcado pela estruturação da diocese, como a criação do Apostolado da Oração em 1901, a Conferência Vicentina de Nossa Senhora Auxiliadora, em 23 de fevereiro de 1902. No dia 21 de novembro de 1901, chegaram a Pouso Alegre os missionários do Imaculado Coração de Maria, os missionários claretianos, estabelecendo residência provisória a 8 de dezembro, sendo em 1905 inaugurado o novo templo, dedicado ao Coração de Maria, em estilo neogótico, com seu interior suntuoso. Aqui se torna para nós uma igreja histórica, a presença dos claretianos, a primeira congregação aqui na arquidiocese, mas também para nós claretianos, esta é a nossa terceira casa, terceira fundação no país, né, no Brasil. Então, inclusive, aqui é a última fundação daquele primeiro missionário que chegou em 1895 e ele fundou apenas 3 casas aqui no Brasil. Pouso Alegre faz parte dessa história, né? E quando chegaram aqui, fazem justamente esse momento para formar igreja. Formar a igreja com as missões populares, abrangendo todo o território, né, da então Diocese de Pouso Alegre. Em 1º de janeiro de 1902, foi criado o órgão católico da Diocese, Semana Religiosa. Em março do mesmo ano, é criada a Escola Diocesana para Crianças Pobres. Em 8 de abril de 1902, chegam a Pouso Alegre as Irmãs da Visitação. A 28 de março de 1907, foi recebida em Pouso Alegre a notícia da nomeação de Dom Antônio Augusto de Assis para bispo auxiliar de Dom Neri. Em 8 de setembro de 1907, foi criada a nova Diocese da Campanha, desmembrada da Diocese de Pouso Alegre, e no dia 3 de junho de 1908, Dom Neri foi nomeado administrador apostólico da nova Diocese da Campanha. E quando a Diocese de Pouso Alegre foi criada, ela era muito grande. A lei que criou determinava os limites dela, que era na fronteira de São Paulo, aqui essa região de Extrema, Jacutinga, Monte Sião, Poços, que fazem divisa com São Paulo, e até o Rio Grande. O Rio Grande está lá perto de Lavras hoje. Quer dizer, então era muito grande, englobava mais ou menos 107 paróquias, uma população de cerca de 300 mil habitantes e cerca de 50 mil quilômetros quadrados. Então, um número bastante expressivo. Esse território original da diocese, depois ela acabou sendo desmembrada, porque em 1907 foi criada a Diocese de Campanha e ela saiu dessa região de Pouso Alegre. Dom Neri governou a Diocese de Pouso Alegre por 8 anos. Em 30 de outubro de 1908, Dom Neri foi nomeado bispo de Campinas. Dom Antônio Augusto de Assis foi o segundo bispo da Diocese de Pouso Alegre. Nomeado em 29 de abril de 1909, tomou posse em 17 de novembro do mesmo ano. Dom Assis foi o responsável pela chegada das Irmãs Doroteias em 2 de fevereiro de 1911, onde instalaram um colégio para meninas, onde hoje é o Conservatório Estadual de Música. Em maio do mesmo ano, chegam à diocese os missionários do Sagrado Coração de Jesus, que assumem a direção do ginásio diocesano. Em 21 de agosto de 1913, com autorização da Sagrada Congregação Consistorial, Dom Assis instala residência episcopal em Guaxupé, para onde foi também transferido o seminário. Em 3 de fevereiro de 1916, o Papa Bento XV cria a nova diocese de Guaxupé, desmembrando-a da diocese de Pouso Alegre, sendo nomeado Dom Assis como seu primeiro bispo e continuando administrador apostólico de Pouso Alegre até 28 de maio de 1916.
Em 1916 foi criada a Diocese de Guaxupé, que também acabou saindo daqui. Mas eu vejo assim que é a realização de um sonho da população aqui da região e uma necessidade histórica em função desse crescimento que era muito visível na região aqui naquela época. No dia 28 de junho de 1916, chega a Pouso Alegre Dom Otávio Chagas de Miranda, o terceiro bispo da diocese. Seu governo foi o mais longo da história. Foram mais de 40 anos à frente da diocese de Pouso Alegre. São muitas as obras de evangelização, ensino e saúde feitas por Dom Otávio. Em 19 de março de 1917, é criada a Escola Profissional Delfim Moreira, com oficinas de tipografia e sapataria. Em 1918, a diocese vende para o governo federal os edifícios do ginásio diocesano e da Escola Normal para a instalação do 14º GAC, Grupo de Artilharia de Campanha do Exército Brasileiro. No dia 3 de junho de 1920, foram inaugurados o Orfanato Nossa Senhora de Lourdes e a Capela do Menino Jesus de Praga, anexa ao Hospital São Vicente de Paula, na Rua Adolfo Olinto. Em 10 de agosto de 1922, foi inaugurado o Palácio Episcopal. Já no dia 20 de dezembro de 1925, é lançada a primeira pedra da Igreja de Nossa Senhora Aparecida da Faisqueira, junto da Casa de Campo do Seminário, adquirida da Escola Profissional. Em 29 de dezembro de 1925, é lançada a pedra do novo seminário diocesano, que fora construído hoje, onde está localizada a Escola Estadual Dr. José Marques de Oliveira. No dia 7 de outubro de 1926, é inaugurada a Capela do Sagrado Coração de Jesus, junto ao Instituto Santa Doroteia, hoje Conservatório de Música. No dia 5 de outubro de 1930, o povo de Pouso Alegre é tomado de pânico ante a ameaça de um combate entre as forças revolucionárias acampadas na ponte do rio Sapucaí e o 8º Regimento de Artilharia Montada. O combate foi evitado graças a um acordo proposto e negociado entre as duas partes pelo bispo Dom Otávio. No dia 20 de julho de 1932, nas proximidades da Vendinha, hoje bairro São João, houve um sangrento combate entre as Forças Armadas da Revolução Paulista e forças legalistas, morrendo 12 paulistas e ficando feridos mais de 50 soldados. Na ocasião, Dom Otávio visitou todos os feridos e fez a encomendação dos mortos. A Revolução Constitucionalista foi a revolta do Estado de São Paulo contra o governo brasileiro, na época Getúlio Vargas, em função de uma série de fatores que desagradavam muito o Estado de São Paulo. Desde o início da Revolução, os soldados de São Paulo vieram na direção aqui de Pouso Alegre por causa da sede do Exército aqui, o 14º Regimento que estava sediado aqui, para tentar ou tomá-lo ou em aliança e dominar essa região. O pessoal de São Paulo contava com a adesão dessa região à Revolução Constitucionalista. Em 30 de setembro de 1933, foram inaugurados o pequeno Santuário de Santa Terezinha e um novo pavilhão da Escola Doméstica. Em 19 de janeiro de 1935, foi assinado entre o Governo do Estado e a Associação de Caridade de Pouso Alegre um pavilhão reservado aos doentes no Hospital Regional. No dia 2 de fevereiro de 1940, em carta pastoral, Dom Otávio comunica aos fiéis a resolução de construir uma nova catedral. Em 19 de março de 1943, é inaugurada a Capela de Nossa Senhora Aparecida, construída na Remonta, por iniciativa dos militares do quartel do 8º Regimento. No dia 26 de outubro de 1943, é instalado em Pouso Alegre o Carmelo da Sagrada Família, com 4 religiosas vindas do Mosteiro de Campinas. Em janeiro de 1948, é entregue aos padres pavonianos a direção da Escola Profissional Delfim Moreira e o Colégio São José. Em 6 de maio de 1948, Dom Otávio benzeu a primeira pedra da atual catedral. Em 19 de outubro de 1948, com a presença do então governador de Minas, Juscelino Kubitschek, é comemorado o centenário de elevação de Pouso Alegre à cidade.
No dia 4 de agosto de 1949, foi inaugurada a primeira parte da nova catedral, correspondendo mais ou menos à metade do novo templo, podendo acomodar até 1.200 pessoas. O contato com ele, com o Dom Otávio, a gente ajudou muito a missa que ele celebrava, aquelas pontificais na catedral, a gente participava, o seminário participava, e eu muitas vezes participava bem perto dele, que tinha uma cerimônia que ficava segurando a cauda. Aí eu ficava ali bem atrás dele, segurando a cauda também, muitas e muitas vezes. Mas a gente pegou o Dom Otávio, quando eu entrei em 47 para o seminário, ele ainda estava forte. Em 1954, encontrando-se Dom Otávio doente e já com idade avançada, foi nomeado Dom Oscar de Oliveira como bispo auxiliar de Pouso Alegre, tomando posse no dia 16 de outubro do mesmo ano. Dom Oscar exerceu seu episcopado na diocese durante 6 anos. Com a morte de Dom Otávio, em 29 de outubro de 1959, e tendo já transferido para Mariana como arcebispo coadjutor, Dom Oscar continuou administrando a diocese de Pouso Alegre até a nomeação de Dom José D'Angelo Neto. Veio um bispo auxiliar e Dom Otávio já estava bem velhinho e não podia mais governar. Então, um bispo auxiliou e Oscar de Oliveira, que veio lá de Mariana, que eu conheci, que era professor lá no seminário onde a gente estudava. Mas Dom Otávio foi um grande bispo, foi o terceiro bispo aqui de Pouso Alegre. Ele já conhecia, antes de vir como bispo, ele já conhecia, porque ele era de Campinas e ele veio para cá como seminarista, com Dom João Batista Correia Neri, que foi o primeiro bispo de Pouso Alegre. Depois Dom Neri foi transferido e Dom Otávio foi com ele também. E depois ele voltou como bispo de Pouso Alegre. Em 28 de março de 1960, chegava a Pouso Alegre o quarto bispo de sua história, Dom José D'Angelo Neto. Desde sua chegada, Dom José preocupou-se com a construção do novo seminário. Em 1964, no bairro São Carlos, iniciava-se a construção. Já em 1968, o novo seminário estava em pleno funcionamento. Em 1962, pela bula Quitancum Petrus, surgia a Arquidiocese de Pouso Alegre e Dom José se tornou seu primeiro arcebispo. Dom José participou de todas as sessões do Concílio Vaticano II, criou 6 novas paróquias e durante seu episcopado foram ordenados 45 padres. Os 30 anos de seu episcopado foram fecundos. Dom José D'Angelo é um homem que marcou muito a história da cidade de Pouso Alegre e da região. Não só na Igreja Católica, como um exímio arcebispo, um homem renomado no Brasil todo, inclusive na CNBB, era venerado pelos outros, nas suas opiniões, com seus posicionamentos. Trazia consigo a presença de um homem muito diplomata e esguio. Parecia assim um homem até distante do povo, mas na verdade não era, era muito popular. Mas o seu perfil, para quem o conheceu, destacava como um pastor zeloso e, sobretudo, muito preocupado com as comunidades que iam surgindo, preocupado com o ensino, tanto que temos a presença dele na Faculdade de Direito, na Faculdade de Medicina, no Hospital Regional, em muitas instâncias e estabelecimentos também na região, na área da saúde e do ensino. Em 12 de agosto de 1987, Dom João Bosco Oliver de Faria foi nomeado bispo auxiliar de Pouso Alegre por São João Paulo II, sendo grande cooperador de Dom José D'Angelo Neto. Com o falecimento de Dom José, em 31 de outubro de 1990, Dom João Bosco foi eleito administrador diocesano até 22 de junho de 1991, quando tomou posse o segundo arcebispo de Pouso Alegre, Dom João Bergese.
Dom João Bosco leva com carinho em seu coração a Arquidiocese de Pouso Alegre. Uno-me ao senhor arcebispo, clero e todo o povo da Arquidiocese de Pouso Alegre para louvar e bendizer a Deus por esses 120 anos de história, por todo o bem que foi realizado aqui há mais de um século. Dom João Bosco assumiu como administrador diocesano, porque ele era bispo auxiliar. Então, ele ordenou vários padres, inclusive da minha turma, e nós fomos ordenados então por ele. Dom João Bosco seguiu o trabalho de Dom José durante aquele período, acompanhado pelos padres então da época, e foi um período também muito profícuo. Ele foi muito atencioso com a formação, com o seminário, com as atividades da diocese. Em 22 de junho de 1991, tomou posse como segundo arcebispo de Pouso Alegre o italiano Dom João Bergese, que fora transferido da Diocese de Guarulhos, em São Paulo. Dom João deu continuidade aos planos de Dom José, tendo especial atenção ao seminário. Nos 4 anos e 8 meses de seu episcopado, ordenou 16 padres e criou 5 paróquias. Dom João Bergese era um apaixonado pelos meios de comunicação. Foi responsável pela transmissão das missas pela extinta TV Libertas e adquiriu as rádios Difusora de Pouso Alegre e Difusora de Paraisópolis e criou o jornal Folha do Vale. Foi um grande incentivador da pastoral, né? Hoje nós temos os setores pastorais que foi criado por ele, né? E depois também a preocupação com os meios de comunicação. É ele que adquire, né, a rádio da Diocese e o jornal Folha do Vale. Fui o último padre ordenado pelo Dom João Bergese no dia 24 de novembro de 1995, aqui na Catedral de Pouso Alegre. A recordação que eu trago no coração do Dom João Bergese é de um homem muito simples, empenhado na evangelização e com um coração missionário. Ele deu um grande impulso missionário para os setores pastorais da nossa arquidiocese, incentivando a evangelização e a estruturação desses setores missionários. Dom João Bergese tinha o sonho de oferecer em Pouso Alegre o Seminário Menor de Teologia, empenhando todo o seu esforço para sua concretização, com assentimento dos bispos da Campanha e Guaxupé. No dia 21 de março de 1996, ele conseguiu realizar seu sonho, sendo inaugurado o curso de teologia. Neste mesmo dia, Dom João Bergese passa mal e é levado às pressas ao Hospital Samuel Libânio, onde falece. Estás vestido de pó, acalmais o mar bravio e as ondas fortes e o tumulto. Dom João Bergese, como um bom italiano, ele tinha a firmeza no seu jeito de ser, mas um homem muito simples. Tanto que nós conhecemos depois do rápido trabalho ministerial dele aqui em Pouso Alegre, 4 anos e alguns meses, ele já foi acometido de uma doença e infelizmente ele partiu. Mas deixou marcas profundas, dividiu a diocese em setores pastorais. Ele implementou uma forma missionária para a igreja de Pouso Alegre, algo que na época estava ainda começando e nós aqui já estávamos bem adiantados por causa do empenho dele, o estilo de trabalho dele. Em 16 de outubro de 1996, era anunciada a nomeação de Dom Ricardo Pedro Chaves Pinto Filho, bispo de Leopoldina, para a sede metropolitana de Pouso Alegre. Dom Ricardo tomou posse no dia 3 de dezembro de 1996. Foram 18 anos de episcopado. Dom Ricardo foi responsável pela criação da Faculdade Católica de Pouso Alegre, unindo a província eclesiástica de Pouso Alegre, Campanha e Guaxupé em um só lugar de estudos para os futuros sacerdotes e leigos, com filosofia e teologia. Foi no governo de Dom Ricardo que a arquidiocese conquistou a primeira basílica, em 2007, dedicada a Nossa Senhora do Carmo, em Borda da Mata. Através de muita oração, contemplação e esforço, Dom Ricardo Pedro elevou a paróquia de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, em Monte Sião, em santuário, sendo um dos primeiros de seu episcopado, na qual teve muito carinho e, após sua renúncia, foi residir. Dom Ricardo Pedro elevou a santuário a igreja de Nossa Senhora da Agonia, em Itajubá, e oficializou a paróquia do Imaculado Coração de Maria, em Pouso Alegre, com o título de santuário.
Os seus 18 anos de episcopado, o terceiro mais longo da história da arquidiocese, foram ricos em novas vocações sacerdotais e religiosas. Diversos padres foram nomeados bispos em seu governo, como, por exemplo, Dom José Rezende Dias, que foi bispo auxiliar de Pouso Alegre e hoje é arcebispo de Niterói, no Rio de Janeiro. Dom Valdir Mamede, que foi bispo auxiliar de Brasília e hoje é bispo de Catanduva, em São Paulo. Dom Marco Aurélio Gubbiotti, bispo de Itabira e Coronel Fabriciano, em Minas Gerais. E Dom Edson José Oriolo dos Santos, que foi cura da Catedral Metropolitana de Pouso Alegre, bispo auxiliar de Belo Horizonte e hoje é bispo de Leopoldina, onde Dom Ricardo Pedro teve passagem como bispo. Uma história que se funde. Dom Ricardo Pedro também marcou história, sendo o primeiro arcebispo emérito da Arquidiocese de Pouso Alegre. Dom Ricardo marca, a nossa arquidiocese com a criação da FACAPA, e eu tenho uma lembrança muito grande dele justamente quando me coloca à frente dos meios de comunicação e no dia da minha ordenação, que foi um dia muito sensível para mim, com a ausência de minha mãe já falecida, e eu lembro de antes da ordenação a gente conversar ali na sala, um pouco antes da celebração, a respeito desse momento, quando depois na homilia ele tem uma palavra muito delicada, com essa falta da mãe, no momento tão importante, Então, Dom Ricardo, ele ordena muitos dos padres que estão hoje na nossa arquidiocese, Nós somos a última turma ordenada por Dom Ricardo Pedro, saudosa memória. Trazemos a imagem do nosso arcebispo, emérito e falecido, como um grande homem, um verdadeiro pai espiritual. Desde o momento em que eu ingressei no seminário, sempre me despertou a alegria de poder ver em Dom Ricardo um homem muito convicto e um amor muito grande pela Santa Igreja. Em 28 de maio de 2014, o Papa Francisco nomeia como quarto arcebispo da Arquidiocese de Pouso Alegre Dom José Luiz Magela Delgado, até então bispo de Jataí, no estado de Goiás. Dom Magela tomou posse de sua nova igreja particular no dia 2 de agosto do mesmo ano. Em seu episcopado, que completa em 2020 6 anos, Dom Magela já tem marcado na história da Arquidiocese de Pouso Alegre a criação de novas paróquias nas cidades de Venceslau Braz, Andradas, Marmelópolis, 2 no município de Itajubá, Extrema e Pouso Alegre. Dom Magela também já ordenou 9 padres e tem em seu legado a implantação do primeiro sínodo arquidiocesano, que tem como objetivo debater assuntos importantes e de grande interesse para a comunidade, para que todos possam caminhar juntos os novos projetos de evangelização da Arquidiocese de Pouso Alegre. Quando aqui cheguei, eu procurei dar continuidade na linha pastoral que a igreja já fazia sua caminhada. E realizamos uma assembleia arquidiocesana, foi a 9ª assembleia arquidiocesana, que aconteceu depois de um trabalho muito rico com a participação das comunidades, com a participação do clero, das lideranças. E desta assembleia nós levantamos 3 prioridades que nesses anos estamos procurando atender essas prioridades. Depois, uma outra forma de atender essas prioridades foram a criação das paróquias. Desde que eu aqui cheguei, criei 8 paróquias. Eu também venho procurando, nesse tempo que aqui estou, dar uma presença nas comunidades rurais. Então, não me centralizando apenas em matriz, mas nas comunidades rurais. Nós precisamos ir à periferia, porque lá está a igreja. Periferia geográfica. O Papa Francisco usou esse termo, usa esse termo, que vem nos ajudar a ter uma visão maior da igreja, periferia. E teria também um outro elemento que eu vejo que é importante partilhar aqui, que é a nossa casa de formação, o nosso seminário com a nossa faculdade, a FACAPA, que é a Faculdade Católica de Pouso Alegre. Faculdade que tem como prioridade a formação dos futuros padres. Bom, olhando para o seminário, eu venho percebendo também a necessidade de olhar o amanhã dos padres.
Então, com isso, desde que aqui cheguei, coloquei um projeto, um sonho para o presbitério, e o presbitério acolheu, que é a criação da Casa do Clero, que é a casa que vai acolher o padre no amanhã, quando ele estiver com a sua idade avançada ou estiver enfermo. Mas é uma casa de hospedagem, né? Não é uma casa para recolher o padre porque ele já está, desculpe da expressão, já está velho, já está para morrer. Não é isso, né? É uma casa de convivência. E termino assim, eu ainda tenho muitos sonhos aqui dentro dessa igreja particular de Pouso Alegre, né? Principalmente com a nossa juventude, que é um desafio. Precisamos chegar mais próximos dos jovens. A gente está tentando através de movimentos, de encontros, mas ainda não estamos conseguindo responder, né, o que devemos responder a esses jovens. E um outro sonho é unificar ainda mais a nossa província eclesiástica. Os 120 anos de criação da Diocese de Pouso Alegre estão intimamente ligados à chegada dos missionários claretianos a Pouso Alegre no dia 21 de novembro de 1901, pedido de Dom João Batista Correia Neri para ajudar na implantação da nova diocese. Os missionários claretianos construíram este santuário no dia 8 de dezembro de 1905, ele foi inaugurado. Mas os missionários claretianos também motivaram as famílias, e as famílias têm grande participação na criação da nossa diocese. Foram centenas, milhares de pessoas que ajudaram ou financeiramente ou através das orações. Famílias como Silveira, Souza, Pereira, Oliveira, Alvarenga, Tibúrzio, Andrade, Ramos, Faria, enfim, se formos citar todas, fica praticamente impossível. Mas aqui, essas famílias, as famílias de toda a nossa arquidiocese, sentem-se homenageadas nestes 120 anos, porque é graças à população e aos fiéis que a arquidiocese de Pouso Alegre chega a um jubileu tão importante, 120 anos de história. Deus, glória a Deus Pai onipotente, e a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Aclamai a Deus com